O nome do nosso país é uma homenagem a uma árvore que teve grande importância para o nosso desenvolvimento econômico, o pau-brasil. O nome de nosso povo surgiu em referência aos que cortavam e comercializavam essa espécie. O uso das riquezas da floresta sempre esteve presente em nosso dia a dia. As florestas desempenham um papel estratégico na sustentabilidade e no crescimento econômico. Conciliar o uso e a exploração sustentável com a conservação das florestas é indispensável para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A vida começa aqui. A utilização de recursos naturais, quando feita com base na ciência e tecnologia, por meio do manejo florestal sob responsabilidade de engenheiras e engenheiros florestais, é essencial para que possamos utilizar os recursos das florestas sem comprometer a sua conservação. As engenheiras e os engenheiros florestais desenvolvem o manejo florestal com foco em 3 pilares: ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. O manejo florestal sustentável obtém benefícios econômicos, sociais e ambientais das florestas de forma que os impactos gerados sejam mínimos, permitindo a manutenção e a recuperação da estrutura florestal, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. A exploração ilegal e os desmatamentos são o extremo oposto. Por meio de muito estudo, ciência e tecnologia, esses profissionais desenvolvem e aplicam soluções para minimizar o impacto e garantir o suprimento sustentável da sociedade e a conservação das florestas. A engenharia florestal é imprescindível para a sociedade e o sistema Confea-CREA tem orgulho de fazer parte disso. Um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Um gigante pela própria natureza. E profissionais que ajudam a transformar a agricultura em fonte de alimentos, inovação e sustentabilidade. A agronomia faz parte da nossa vida, porque ela está presente no dia a dia de todas as pessoas, fazendo da produção agrícola uma das maiores riquezas do nosso país. Agronomia, produzindo um Brasil melhor para todos. Vem cá, mestre. Os materiais estão conforme a especificação? Claro. Cuidado! Essa é a 2ª casa mais vigiada do Brasil. Sim, tipo aquela outra lá, né? Isso. Mas se trabalhar errado não tem anjo que salve. E se não tiver ART, não tem edredom pra se esconder. Aí eu já sei até em que obra a gente vai parar. O paredão. Para fiscalizar obras no campo e na cidade, a sociedade conta com seu maior aliado, o sistema Confea-CREA. Melhor que vigiar é contar com quem sabe fiscalizar. O mundo não para, nunca. A cada segundo, a cada minuto, em algum lugar do planeta, uma necessidade é descoberta. E para que a humanidade evolua, uma solução é criada. Isso só é possível graças à engenharia. É ela que, nas suas diferentes especialidades, com conhecimento, técnica e muita inspiração, cria condições para que possamos viver cada novo dia com mais conforto e segurança. Engenharia, sempre presente na vida da gente. Ferrovia, rodovia, hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto, para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ela planeja, ela faz, ela pensa, ela repensa, ela faz mais do que você pensa. Ela constrói, ilumina e realiza. É ela que colhe, é ela que planta. É ação, é inspiração, é profissional de fibra e de fé. Ela é guerreira, ela é mulher. Obra ou serviço sem fiscalização é o mesmo que uma obra feita às escuras. Por isso é importante contar com o sistema Confea-CREA, que está sempre de olho, fiscalizando tudo e exigindo a documentação e o registro dos engenheiros responsáveis. Na cidade ou no campo, fiscalização segura tem os olhos do Confea-CREA. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Micaela Jean Francisco,
Eu sou formada em Engenharia de Petróleo. Trabalho atualmente como consultora ambiental na Ametista Meio Ambiente e Mineração. Eu peço desculpas a todos, mas é que eu fiquei com uma gripe, por isso que eu estou sem voz. Estou aqui tentando. Tá? Eu vou falar um pouco sobre a sustentabilidade e a inovação na engenharia, construindo um futuro mais verde. Para isso, eu vou abordar o tópico com uma curiosidade. Quantos de vocês conhecem o Rio Baquirivu? Quantos de vocês sabem que ele é o maior rio de Guarulhos? E que ele é o segundo maior rio da Bacia do Alto Tietê, perdendo apenas para o Rio Tietê. E todo mundo conhece o problema que todos nós sofremos com ele, com as chuvas e a questão das cheias. Programa Baquirivu-Guaçu. O programa prevê a ampliação do canal do Baquirivu-Guaçu, a construção de reservatórios de retenção de cheias e a implantação de um parque linear nas áreas de várzeas remanescentes. O parque linear dará continuidade ao Parque Ecológico do Tietê e ao Parque Várzeas do Tietê. A implantação de um sistema viário em conjunto com a Prefeitura Municipal de Guarulhos permitirá que este importante sistema de proteção contra enchentes incorpore uma melhoria na interligação de São Paulo com os bairros de Guarulhos e o município de Arujá. Esta interligação encontra-se atualmente descontínua e insuficiente. Ao longo do canal, nas várzeas remanescentes, está prevista a construção de 5 grandes reservatórios de retenção de cheias. São eles: o reservatório RBA3, com capacidade de 225 mil metros cúbicos de reservação. O RGA2, com capacidade de 1.100.000 metros cúbicos. O RBA5, com 650 mil metros cúbicos. O RAS2A e o RAS2B, juntos, com capacidade de mais de 400 mil metros cúbicos, totalizando 2.375.000 metros cúbicos de reservação. A foz do rio Baquirivu-Guaçu desemboca no reservatório da barragem da Penha. Seus aportes influenciam diretamente no potencial de retenção desse reservatório. O controle das vazões do rio Baquirivu, por meio dos 5 reservatórios previstos em projeto, desempenhará um papel essencial no controle de enchentes no trecho do rio Tietê que atravessa a cidade de São Paulo, possibilitando uma redução da vazão de pico de cheias no reservatório da Penha em torno de 45% para a recorrência de 100 anos. Os reservatórios entram em funcionamento com a elevação do nível de água do canal. Parte das águas são direcionadas às estruturas de entrada dos reservatórios. As estruturas de controle de saída das águas permitem a passagem do fluxo por gravidade até o esvaziamento total dos reservatórios, evitando a transferência de cheias a jusante. Uma de coleta e tratamento de esgotos, atualmente em implantação pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, possibilitará a melhoria da qualidade das águas dos córregos e, consequentemente, dos reservatórios e parques lineares a serem implantados. A estação do programa Baquirivu-Guaçu trará inúmeros benefícios à população e ao meio ambiente. Com a recuperação das matas ciliares, a melhoria da qualidade das águas do Baquirivu, melhoria do sistema viário, espaços para a prática esportiva, ciclovias e áreas de lazer, sempre visando a melhoria da qualidade de vida da população. Esse vídeo está disponível completo para vocês assistirem no YouTube. Ele é do DAE, tá? E aí eu vou abordar um pouco as tecnologias e as inovações que foram empregadas para poder fazer essa análise e está compondo o que vocês acabaram de ver. Eles usaram diversas imagens de satélite, sistemas de geoprocessamento como o GIS, ArcGIS e alguns outros, o sistema de drone para ver que possibilitou a gente ver onde teria os canais, onde seriam melhores feitos os canais para fazer. Desculpa, gente, é que a voz tá difícil. Para fazer os. Ai, fugi até o termo. E os outros softwares.
ele identificou com isso os pontos de intervenção, mensurou os valores das áreas, conseguiu fazer todos os cálculos e muitas vezes sem ter a necessidade de estar indo lá toda hora por conta das tecnologias e inovações. Porém, a maior inovação, vamos por assim, como diz a minha chefa, que é minha mãe, a cerejinha do bolo, foi uma coisa que não foi uma tecnologia que foi criada para fazer isso. É algo que já existia e só foi utilizada com uma melhoria. Como disse o Marcos Almada no primeiro dia, inovação nem sempre quer dizer novas tecnologias. A gente pode pegar algo que já tinha e fazer uma forma diferente de ser visto, que foi a gravidade. Eles usaram algo tão simples e tão presente no nosso dia a dia para solucionar um problema que nós temos. Isso tudo, por que trazer isso? Porque hoje, aqui nesse plano, está muito enraizada a questão do ESG, que é algo que está muito em foco no dia de hoje, que seria a parte de gestão ambiental, de responsabilidade social e governança corporativa, tá bom? O porquê? Porque é uma obrigação todos nós temos o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, como diz o artigo 225 da Constituição de 88. Você vai ter que ir de imagem, né? Uma água. Fica tranquilo. Não, ainda fala. Ele tá vendo. Me ajudar. Você grava o vídeo e manda pra gente. Se eu precisar, eu peço ajuda universitária que me socorre. Vai dar uma força. Por conta da voz. Seu nome ali, ó. Não, mas minha nome pode ir. Obrigada. Você quer que eu Uhum. Vai lá. Com licença. É que eu não tô conseguindo falar. Só pra fazer. Essa engenheira Carla de Francisco, nossa associada, faz parte do nosso conselho e... Então, bom dia a todos. Eu sou engenheira ambiental e gestora ambiental Carla de Francisco Falasca. Por ocasião, é aquele nome que está ali, tá certo? Eu sou a proprietária da Metista Meio Ambiente e Mineração. A Micaela trabalha comigo como engenheira de petróleo. Bem, quando nós falamos no ESG, nós pensamos na importância da sustentabilidade, porque o que ela vai fazer? Contribuir com o meio ambiente, vai trazer novas parcerias, atende a nossa legislação e melhora a reputação institucional do marketing verde. Porque também aquela questão do Rio Baquirivu, ele está abrangindo todas essas questões, inclusive a questão do social, que é uma questão muito importante para a nossa região de Guarulhos. Tá? Bem, vamos falar, as práticas ESG, elas só acontecem por conta das ODS. Tá? E nós vamos tratar todas as questões envolvendo ética, a pegada ambiental, direitos humanos. Tá? E aí nós listamos, dentro do ESG, as 17 ODS da ONU, porque ela vai trabalhar com 3 eixos, o ambiental, o social e a governança. Então, hoje, nós já falávamos em sustentabilidade, mas agora nós vamos sempre falar em ESG, tá? Porque é um papel de todos, por isso do artigo da Constituição. E aí, o que nós falamos é o seguinte, para a engenharia é de extrema importância que nós tenhamos métricas, normas e parâmetros para trabalhar o ESG ou qualquer outra atividade. Tá? E foi criada a norma PR 2030. Tá? Aqui está ali a descrição do que precisa ser feito e o parâmetro para que todos usem. Então, a minha empresa, usando o mesmo parâmetro que a empresa da Magda, da Melina, tá? E de todos aqui, vai atender no mesmo patamar os requisitos necessários. Tá? E aí, o que vai impulsionar e o que tem impulsionado com que o ESG e todas essas mudanças em inovação e tecnologias aconteçam? São os órgãos. Tá certo? Eles têm que cobrar. Eles estão cobrando porque nós temos problemas sérios com relação às questões de mudanças climáticas. Então, eles estão estabelecendo normas. E aí, dentro da CETESB, por exemplo, na DD 38, que trata as questões de áreas contaminadas, nós vamos ver diversas tecnologias e inovações, que é o tema da nossa palestra de hoje.
Tá? Nós usamos geofísica para fazer estudos, né, na área de áreas contaminadas. E aí depois eu até convido vocês a conhecerem os nossos trabalhos dentro dessa área. E vocês vão ver ali também outros levantamentos. Quando nós executamos o projeto de áreas contaminadas, e nós colocamos ele mais em evidência também, é porque a Micaela é da parte química. E hoje, eu vou numa empresa, eu faço uma análise, olha, eu chego lá e faço uma análise visual inicialmente, tá? Que é a avaliação preliminar. E nessa avaliação preliminar, eu, como engenheira, em alguns casos, né, eu tenho ali indícios de que possam ter contaminação. Mas como é que eu vou saber? Eu teria que fazer uma confirmatória, né? Meu cliente, claro que não quer ir para uma confirmatória, né? A CETESB também não quer que você vá para a confirmatória, teoricamente. Ninguém quer, né? Desvaloriza, registra no cartório. É um trabalho danado, é uma questão muito séria essa questão de áreas contaminadas. Mas eu não assino um relatório de avaliação preliminar quando eu tenho dúvida. Tá? E olha como a tecnologia evoluiu. Né? Nós temos um parceiro que nos oferece um equipamento e nós chegamos lá com esse equipamento e na hora fazemos pequenas perfurações. Claro, aquilo que nós falamos precisa do homem, precisa de nós lá. Eu faço uma malha de perfuração, tá certo? Vou lá, coleto o material e na hora aquela máquina faz uma avaliação para mim de pelo menos 100 componentes, dentre aqueles mais principais que possam ter contaminação. E ali eu já começo a descartar ou achar que realmente eu estou com um problema. Então eu fiz uma malha grande, vou diminuindo, e de repente eu falo, nossa, aqui ó, aqui foi a minha concentração. Eu elimino aquela área, né, entrego um relatório e falo para o meu cliente, olha, infelizmente tinha alguma coisa, ou aquela minha dúvida, que eu achava que ali eu tinha uma mancha que mostrava que poderia ser um grande problema, eu tirei o material dali e analisei e verifiquei que não tinha nada. Então, aquela minha dúvida em relação àquela área foi descartada. E isso é possível mediante o quê? A tecnologia. Aí nós caímos na norma da CETESB P4261, inclusive do risco tecnológico e ambiental, tá certo? Que também se utiliza de tecnologias para fazer as avaliações. Você quer falar? Posso passar. Nós temos ali depois, então, outras partes, por exemplo, o IBAMA, que faz o cadastro técnico federal, tanto do profissional, quanto das empresas que são altamente poluidoras, o DAE, a BNT, como nós falamos. E aí nós hoje entramos nisso tudo por conta do quê? Dos riscos mais severos que estão aí no mercado, que é exatamente o que eu falei para vocês. As mudanças climáticas, as crises, certas doenças infecciosas, por isso passou-se a ter a questão da sustentabilidade ou do ESG tão em alta. Mas aí nós vamos lá. Eu quero fazer uma coisa para vocês, é que eu gostaria muito que vocês, tá certo? Né, pensassem, né, numa coisa que está aí, que todas as pessoas já pegaram na mão. Vocês pensaram para ver quantas tecnologias tem? Todo mundo faz uso do seu conteúdo. Esse conteúdo é milenar, gente. É o conteúdo mais velho que existe no planeta. Tá certo? Vocês já sabem o que é? Não? A garrafinha, né? Nós estamos aqui dando as dicas. Tá certo? Seu conteúdo já deu uma volta ao mundo e é vital para os seres humanos. Vocês têm ideia da quantidade de tecnologia que essa garrafinha e esse produto aqui dentro tem? Vocês já pararam para pensar? É uma inovação, é uma tecnologia. Ontem eu estava conversando com os nossos amigos. Já pararam para ver isso? Bem, é a garrafinha de água. Tá? E nós estamos com ela na mão todos os dias, na maioria das vezes, e não paramos para pensar quantas são as engenharias envolvidas nessa garrafinha. Nós temos a geologia, tá certo? Em todos os sentidos. Porque eu só vou saber onde tem água fazendo estudo da geologia. Eu só vou saber onde está o petróleo se eu estudar a geologia. Vocês sabiam que essa garrafinha aqui é um dos processos do petróleo? Tá certo? A engenharia de Minas, o processo para fazer a exploração. Tá certo? É aquilo que nós falamos das inovações. A engenharia ambiental e sanitária, qualidade, controle, ponto para exploração, licenças.
tá certo? A engenharia de petróleo, que é a área dela que vai explorar. A engenharia de alimentos, ela é uma das engenharias mais importantes que nós nem falamos quase dela, tá certo? Ela vai falar para você se essa água pode ficar aqui, o tempo que ela pode ficar, qual é o tempo de exposição à luz, o que vai estar acontecendo, qual é o consumo. Olha que interessante. Nós vamos falar da engenharia de produção, nós vamos falar da engenharia de materiais e várias outras que eu nem citei. Mas você pensa o seguinte, essa garrafinha, ela tem uma tecnologia fantástica. Você derruba ela no chão, não quebra, tá certo? Você pensa na garrafinha, vamos pensar em outros produtos. Ela tá... Ah, não vou não. Eu só vai apresentando. Só que tá ficando tão fina que você vira, ela dobra no meio e te dá um banho, né? A de 1 litro. Ah, tá, então. Tá exagerando na... São erros materiais, mas pensando nela, você vê, por exemplo, a do refrigerante. Ela tem um fundo mais grosso. É só você observar, você vai ver que as garrafas têm diferenças, tá certo? E é por conta do conteúdo. Bem, aí eu vou deixar agora a Micaela falar do PET, nem que eu volte um pouquinho, porque o PET é a área dela, tá? Vou tentar, vou voltando. O PET... o nome de cor não funciona, gente. Ele é um polietileno teraftalato. O polietileno, ele é um derivado do petróleo, que ele é feito por... Vocês me desculpem, porque eu vou precisar da minha colinha. Pelo craqueamento catalítico. É uma dos fenômenos que a gente usa para fazer a nafta. Tá? E o porquê que ela foi escolhida? Porque esse material, ele pode ser processado diversas vezes. Nós podemos usar a garrafinha, o que hoje é uma garrafinha, a gente pode, quando descartada e reciclada da forma correta, ela pode virar outra garrafinha, ou como eu vou falar mais para frente, uma camiseta, como muitas equipes hoje de futebol que são patrocinadas pela Nike estão fazendo, ela pode virar um material para fazer qualquer parte da indústria têxtil, como enchimento de almofada, que eu não sei se vocês sabem, mas quando o PET surgiu, lá em 1856, ele foi criado como uma ideia para substituir o algodão que era usado na roupa. Isso aconteceu na Segunda Guerra. Eles decidiram que o algodão sairia muito mais caro e degradaria muito mais rápido, por isso usaram o PET, porque ele teria uma durabilidade maior. Depois ele foi para almofadas, e quando ele chegou, e aí em 1988 ele chega no Brasil, só que só em 1993 que o pessoal pensou nele como algo para ser utilizado não em vase de alimentos. Não só a água, como alguns outros. Só que a gente tem que pensar que, da mesma forma como ele é uma coisa muito boa, pelas diversas maneiras que a gente pode estar usando, ele é algo que degrada muito o ambiente. Tá. Hoje, grande parte das garrafas, do PET usado, eles estão poluindo os grandes oceanos, estão degradando de forma assim, muito grande, porque ele gera um microplástico que animais, ao ingerirem, morrem, e nós, seres humanos, estamos ingerindo microplástico diariamente. Não sei se vocês percebem, se vocês sabem disso, mas acontece. E, atualmente, somente 51% do produto é reciclado no país, e disso, 80% está no Sudeste, que é onde tem os maiores órgãos fiscalizadores e buscam monitorar isso. Quando sai dos olhos, da mensuração, o povo acaba esquecendo. Bem, o que acontece? Só existe tecnologia e inovação, certo? Em processos simples, itens simples ou itens complexos, itens simples com processos complexos, itens complexos com processos simples, tá certo? E vice-versa, né? E ele não vai ocorrer, né? Nós falamos que não ocorre em todos os locais simultaneamente, somente onde há mais cobrança dos órgãos.
É isso que eu quis falar para vocês do ESG em relação à questão também das cobranças. Por que que em São Paulo se tem mais, né, se aparece mais cobrança, se tem mais empresa? O que está acontecendo? Se fala em inovação muito aqui em São Paulo, porque aqui nós temos órgãos que cobram mais. Agora, por exemplo, o IBAMA passou a cobrar. Né? Em algumas áreas a ANM faz cobranças. Então, nós vemos isso com muita frequência e conseguimos mensurar esses números por conta das cobranças. São Paulo tem a logística reversa, tá certo? Então, as grandes associações, elas fazem com que o produtor se responsabilize pelo produto, pela sua embalagem do início ao fim. Se ele não vai recolher, tá certo? O produtor da garrafa PET, ele não vai recolher o PET lá na ponta. Ele não vai. O produtor de água também não. Mas ele tem que contribuir com o caminho inteiro, tá certo? Através da logística reversa, tem que conhecer todo o processo e contribuir com o catador lá na ponta para que esse produto volte de novo para o mercado. Uma garrafinha dessa tem 3 tipos de plásticos envolvidos, tá certo? Quem faz essa separação? Quem trabalha com todos esses itens? Como é que ele sabe? Isso é um processo de uma cadeia onde envolvem várias pessoas. O que nós vemos falando todos esses dias, pessoas, tá certo? Temos aí tecnologias, mas nós precisamos de pessoas. Desde o início que pense no problema, pense na solução e os demais que executem. Senão não tem um processo, tá? Aparece também nos momentos extremos, como nós vimos aí, nas guerras, nas pandemias, tá certo? E nas mudanças climáticas. Na pandemia teve muita gente inovando, isso todo momento nós falamos, tá certo? Cada vez que tem-se um problema, alguém acha uma solução. Nas guerras, nós vemos, gente, eu tenho uma máquina de costura chamada Nerval, tá certo? Que ela foi desenvolvida no período da guerra, tá certo? Pelos alemães, porque eles tinham um problema muito sério, rasgavam-se os uniformes com grande constância. Então, é a única máquina que na época que foi criada, agora tem máquina portátil. Eles criaram uma máquina portátil naquela época, tá certo? Para que os soldados carregassem uma máquina e pudessem consertar os uniformes, porque era prática, né? Está alinhado. E aí, mesmo que com a substituição do algodão, que foi por conta disso que apareceu o plástico no elemento têxtil, para a roupa durar um pouco mais, ainda assim, outras tecnologias surgiram na época. São as inovações, tá certo? E agora, onde estão surgindo as inovações? Elas estão surgindo nas mudanças climáticas, tá certo? Nós ouvimos a todo momento falar, por isso do ESG novamente, as mudanças climáticas vão exigir de nós, engenheiros, arquitetos, tecnólogos, geólogos, agrônomos, principalmente os agrônomos, que pensem nas soluções que possam ser incorporadas no nosso dia a dia ou nos processos, porque, por exemplo, nós vamos ter, já está acontecendo, nós temos o aumento da temperatura, com o aumento da temperatura cozinham-se as raízes dos alimentos. E qual que é a tecnologia? Tá certo? Já temos os hidropônicos, já temos outros processos, mas todos eles são de extrema importância. Né? O que nós fazemos com todo o nosso lixo? Então, nós já temos as compostagens, nós já temos outros processos que também fazem parte do processo do aquecimento. Né? Nós temos aí o consumo de carne, tem vários itens que são colocados. Né? E eu ouvi outro dia uma coisa que as pessoas falavam, eu cheguei e falei, gente, a mudança climática está muito séria, estou participando dos eventos da CETESB, os números são alarmantes, são números confiáveis, de institutos confiáveis que fizeram, nós temos que nos preocupar. E a pessoa me falou assim, mas por que eu vou me preocupar? Está muito longe. O que eu posso fazer como uma simples pessoa? Tá certo? Você pode, né? A primeira que as pessoas não deveriam se achar simples, né? Mas são várias questões envolvidas. Mas nós podemos, no mínimo, eu posso na minha área eu estou envolvida diretamente, mas pode ser que você não esteja numa área que esteja envolvida diretamente, tá certo? Mas você pode trabalhar a reciclagem, o conceito, a ideia, a proposta. Se você não pode fazer, você pode contribuir, tá certo? De alguma forma, todos nós precisamos
nos conscientizar dos problemas e nos conscientizarmos das questões que envolvem a questão de sustentabilidade. E o ESG, ele não é só para engenheiro, tá certo? Tá? Não é só para arquiteto, ele é para o administrador, ele é para o órgão público, ele é para todos, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. E mudanças só acontecem por pessoas. Tudo bem? Voltamos para as Micaela. Então vai, vamos lá. Bem, está aqui, né? O gancho que ela vai fazer, o próximo gancho, está aqui as nossas redes sociais. Depois, por favor, me procurem, eu tenho um brinde para todos, né? E aí, agora eu vou passar para a Micaela. Tchau para vocês. Faz a entrada da moça. Só um minutinho na pergunta, porque eu vou dividir o painel com mais uma amiga, uma engenheira civil, que ela vai estar palestrando sobre os resíduos. Convido vocês todos a olharem as redes sociais, tanto minha quanto da Metista.